E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, a história de tudo. Hoje no História Origens nós vamos tratar sobre a maçonaria e a fundação dos Estados Unidos da América. Essas teorias conspiratórias, elas existem, filmes foram feitos sobre isso, livros foram escritos sobre isso. A história vai trabalhar com fatos. No canal Historizado o que a gente trabalha são as investigações verdadeiras. Nós sabemos que parte realmente dessa galera, como George Washington, Benjamin Franklin e outros nomes, eram maçons. A grande questão é, isso seria uma conspiração maçônica para a existência dos Estados Unidos? Ou um acaso, ou a história levou a isso? Se tá afim, fica ligado no canal, dá seu like logo aí, se inscreve, passa para os seus colegas, marca o sininho para a gente ver a nossa História Origens. Bem, não resta dúvida de que a nota de $1 parece trazer símbolos maçônicos, né? Verdade, é o que nós veremos. Bom, em 1776, os Estados Unidos da América ficam independentes, né? Encabeçado ali então pelo general George Washington, que comprovadamente era maçom. Ele fazia parte, era grão-mestre, né, da loja de Alexandria, né, no estado da Virgínia, tá, nos Estados Unidos. Da mesma forma que Benjamin Franklin, ele também era maçom, e Benjamin Franklin foi o responsável pelas relações com a França para a luta pela independência dos Estados Unidos. Depois que os Estados Unidos ficou independente, então Benjamin Franklin foi diplomata na França dos Estados Unidos, e lá Benjamin Franklin frequentava a loja maçônica, né, francesa, que inclusive era a mesma loja que Voltaire, isso mesmo galera, o iluminista Voltaire frequentava, pois muitos dos iluministas também eram maçons. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque nós já começamos com fatos. Observe bem, quando a Revolução Francesa ela começa em 1789, muitos burgueses maçons da França, paralelamente, usaram a sociedade, né, secreta maçônica para justamente derrubar o clero e o poder, né, o clero do poder e a nobreza do poder, o rei Luís XVI do poder na França. Essa franco-maçonaria ela vai existir e ela começa a influenciar esses líderes, tá, americanos. Muitos deles vão se tornar maçons, não só nos Estados Unidos, mas pela América Hispânica e a América Portuguesa. Era um grande número de maçons aqui também. E aí, nesse momento que nós temos essa Revolução Francesa, né, tendo seu ápice ali em 1789, os Estados Unidos já eram uma nação independente. Em 1776, a luta durou até 1778 contra a Inglaterra. Os Estados Unidos receberam apoio primeiro do próprio rei Luís XVI, porque o rei Luís XVI queria vingar a derrota que o avô dele, né, o rei Luís XV, teve contra a Inglaterra aqui no continente americano. Então o governo francês absolutista não era maçônico, mas a burguesia francesa que queria chegar no poder e instaurar o capitalismo, instaurar a democracia, a república, esses eram. E aí, nesse momento, o Benjamin Franklin ele mantém uma relação com esses maçons iluministas e também com o governo francês, que tinha a intenção de se vingar da Inglaterra. Os Estados Unidos tornam-se independentes, a Revolução Francesa acontece, líderes da Revolução Francesa eram maçons, e aí, nesse momento, os dois grandes nomes, como George Washington e Benjamin Franklin, são comprovadamente maçons. Outros membros existem dúvidas documentais, ou a própria maçonaria esconde. Porque existe uma coisa engraçada. Se pergunta muitas vezes, os Estados Unidos teve forte influência na maçonaria na sua fundação? Alguns maçons afirmam que sim, não se preocupam, outros dizem que não. A grande questão é que, como nós já vimos em outra História Origens, as construções dos Estados Unidos não é só para remontar a antiguidade. A maçonaria é uma sociedade secreta que nasceu na Baixa Idade Média, com o propósito de que os pedreiros e marceneiros iriam cuidar um da família do outro, já que na Baixa Idade Média as construções das igrejas começam por toda a Europa. Várias são as construções, e muitos homens viajavam pela Europa deixando suas famílias nos locais de origem, e aí para as famílias não ficarem abandonadas, eles combinavam com colegas
que tomassem contas de suas famílias também, para o colega que ficasse no seu local de origem. Aí nasceu a ordem maçônica, que começou a ter uma relação de força econômica e política já desde a Baixa Idade Média. Então a franco-maçonaria ela levou a Revolução Francesa, ela atravessa o continente, né, atravessa o Oceano Atlântico chegando ao continente americano, e nesse momento as construções norte-americanas começam a demonstrar justamente, né, traços dessa influência maçônica na arquitetura. O que aconteceu também na França, então é fato. Não só o estilo neoclassicista, mas o próprio estilo de construção e o modelo, como nós já vimos, né, estou repetindo, dentro do História Origens, no outro História Origens. Nesse momento aí, né, nós temos ali a fundação do Capitólio, do Senado norte-americano, onde a cerimônia da pedra fundamental para a construção tem todas as tradições maçônicas, né? Na capital, Washington, criada, ela tem o próprio desenho formando o esquadro e o compasso, que é um símbolo da maçonaria. E quando vem aí a nota de $1, ela traz alguns pontos importantes, né, que muitos dizem que não, né? Mas para criar aqueles emblemas, Benjamin Franklin fez parte dessa composição, como outras pessoas que não eram maçônicas. Mas a gente tem a águia segurando as 13 flechas que iriam simbolizar, né, a guerra, as 13 colônias, essa luta. Nós temos, né, alguns outros símbolos para simbolizar a paz, mas o que chama a atenção é a pirâmide, né, com 13 andares e o olho que tudo vê, que seria o olho da onisciência, da onipresença, ou seja, um grande símbolo também maçônico, né, ligado ao olho de Horus, ao olho divino, olha só. E as frases em latim da nota, né, as frases em latim da nota também seriam frases que trabalham com a ideia do grande arquiteto do universo. São frases usadas para o grande arquiteto do universo. Porque a maçonaria é uma sociedade secreta ligada à ideia da cristandade do capitalismo. Não interessa de que religião cristã você seja, interessa que você seja cristão, tá ok? Para ser maçom, não resta dúvida. E apesar de muitos falarem que está ligado ao satanismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí você observa na nota justamente essa simbologia, né, e frases que levam, tá ok, a dizer que os Estados Unidos nascia justamente porque o grande arquiteto do universo, esse Deus, né, estava arquitetando o nascimento da primeira nação iluminista da Terra. Estão gostando? Estão gostando? Dê seu like aí, é muito importante para a gente o seu like, né? Dá o joinha, dá o joinha. E aí, nesse momento, nós temos então comprovações de que o primeiro presidente dos Estados Unidos, o grande general, era maçom. Benjamin Franklin fez parte da relação com a França maçônica, né? A arquitetura de Washington e a cerimônia da pedra fundamental do Capitólio, não resta dúvida, tá ok? E a própria nota de $1 tem simbologia maçônica assim. Por que eu estou afirmando isso através desses fatos? Porque, de certa forma, a maçonaria esteve presente não só na independência dos Estados Unidos. Então vamos aqui tentar comprovar um pouco essa influência maçônica na América, para comprovar que a independência dos Estados Unidos, ela realmente teve essa influência maçônica. Ela foi arquitetada, né, um pouco às escondidas pela sociedade secreta maçônica. Posso pegar a própria independência do Brasil, no qual Dom Pedro I, já que o Historizado é um canal brasileiro, aqui é um canal no Brasil, onde Dom Pedro I ele não fazia parte da maçonaria, mas muitos latifundiários, que seriam futuros parlamentares, eram maçons. Os caras, Dom Pedro I era um pouco vaidoso, galera, e colocaram ele na maçonaria, e Dom Pedro I se tornou o grão-mestre do Brasil no mesmo dia. A maçonaria tem 33 estágios, como teria 33 anos de Cristo. E você, ao chegar ao 33º estágio, você pode se tornar o grão-mestre. Dom Pedro, no mesmo dia, passou pelos 33 estágios e se tornou o grão-mestre do Brasil, para proclamar a independência do Brasil. Então a maçonaria, de princípio, naquele momento de princípio, teve grande presença da maçonaria para a sua independência. A maçonaria ainda teve influência durante o Império Brasileiro. Dom Pedro II, filho dele, não era maçom, mas era cercado de maçons, como exemplo o Barão de Mauá, que tinha grande poder, e você tem a famosa Era Mauá, que foi um surto industrial da história brasileira. Então a maçonaria também esteve por trás um pouco dessa
desse movimento de independência do Brasil. E já que o canal Historizado Company, a história de tudo, é aqui no Espírito Santo, no Brasil, né, em Vila Velha, na região da Grande Vitória, nós temos aqui a maçonaria influenciando a política das Américas desde a Revolução Francesa, através das lojas maçônicas e de grandes nomes políticos, né? Nós temos ela influenciando até o início do século XX. E aí nós temos aqui na capital, Vitória, o símbolo da maçonaria cravado na capital. Durante a administração do então governador Muniz Freire, tá ok? No início do século XX, no período que ficou conhecido como República Velha, aqui no Espírito Santo, tá? E no Brasil, Muniz Freire, ele quis fazer um novo arrabalde da cidade. O que seria uma nova periferia, crescer Vitória, transformar a capital Vitória numa capital mundial. Então, nesse momento, o Muniz Freire ele teve a intenção de aterrar a ilha, aterrar grande parte da ilha para a ilha poder crescer, porque a capital do Espírito Santo é uma ilha, a Ilha de Vitória, e ela era formada por pequenas ilhas. Então, a ideia era fazer um grande aterro, né? E aqui, quando foi feito um grande aterro mais próximo à entrada da Baía de Vitória, próximo ao mar, ele fez um grande aterro e construiu 3 grandes avenidas. Formaria justamente o compasso, né? E a César Ilau, que pega nas duas, formaria o esquadro. Então, quando ele desenhou esse novo arrabalde, o governador no Espírito Santo, Muniz Freire, teve a intenção de criar uma Vitória maior através desses aterros. O projeto modernizante de Saturnino de Brito, que foi quem desenhou tudo, foi influenciado também pela maçonaria. Então a gente consegue ver aqui no estado do Espírito Santo e no mundo e nas Américas e na Europa, a presença da maçonaria é por trás das independências, por trás das construções. Então não resta dúvida que os Estados Unidos da América e a maçonaria e as construções que foram feitas nos Estados Unidos, que foram feitas no Brasil, que foram feitas em outros lugares da América, na França e na Europa, tiveram forte influência maçônica e ainda tem até hoje, tá? Se nós repararmos aqui no Espírito Santo, aí eu estou falando historizado aqui, ou você pode ver em outra cidade sua, em São Paulo, em Nova York, no Rio de Janeiro, tá ok? Em Paris, tá certo? Na Riviera, você pode procurar a cidade, você vai ver essa presença constante. Aqui nós temos uma grande ponte, tá ok? Chamada de Terceira Ponte, onde na subida da Terceira Ponte nós temos o símbolo da maçonaria, pois a maçonaria teve forte influência para o término dessa ponte tão importante aqui na capital do Espírito Santo, Vitória. Compreenderam? Isso aí é até muito interessante, porque para você ver a relação que a construção da pequena cidade, da cidade de Vitória no mundo, não é uma pequena cidade em relação a tudo, a independência do Brasil e até a grande questão da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, que poder e que influência teve a sociedade secreta maçônica para essas independências, registrada no dinheiro, registrada nas construções, nas grandes obras e na política do mundo. Legal? Se gostou, dá seu like aí, porque agora você já ficou historizado. Um abraço.